Como que a gente identifica um verdadeiro profeta, né, e um vidente em meio a um tempo assim de charlatanismo, que é o que a gente vive? Como é que a gente consegue distinguir uma coisa, a Olha, verdade sobre Braulio, esses caras? a maioria das vezes, todos esses profetas e videntes são fajutos. A maioria das vezes. Quando eu digo a maioria, eu estou dizendo a maioria, portanto eu não estou dizendo que todos são. Eu estou dizendo que isso virou um negócio, como o consultório da Madame Diana, Dona Diana. como qualquer outra coisa assim, virou um grande negócio. Adivinhação, profecia. Tem gente que ganha uma grana com essas filas de profecia e tudo mais. Então, isto dito, para eu não deixar de repetir a mesma coisa sempre, primeiro critério para mim de que alguém é um profeta ou um vidente sério é que ele não anda procurando você para entregar a profecia. A segunda coisa é um cara que não faz propaganda do seu dom. Em terceiro lugar, é um cara que não oferece o serviço do dom em escala industrial. Tipo, venham todos os dias às 3 da tarde para receberem as profecias que o Senhor vai entregar. Se o cara anuncia assim, ou manda que se anuncie desse modo acerca dele, caia fora. Porque aí já tem um processo de industrialização do engano, da fake prophecy. Então não vá lá. O quarto critério é que o que quer que o indivíduo venha a dizer a você tem que consolar, tem que edificar ou tem que exortar. Porque qualquer profecia que não console, não edifique, não exorte, é só trabalho e tentativa de adivinhação, de sugestão, de indução e de controle manipulativo. Então, se você tiver como critérios esses elementos, e você mesmo for uma pessoa que não tem ansiedade nem interesse, e nem fique pedindo a Deus que fale com você através de profecias e evidências, porque quem pede e espera que Deus fale consigo através de profecias evidentes, será enganado. Será enganado. Indubitavelmente será enganado. Os que não são enganados são os que andam como eu disse. Sabem que a maioria está aproveitando, por isso só começam a levar a sério quem não fica oferecendo, quem não busca você para entregar, quem não faz isso em escala industrial, quem não faz da profecia um anúncio indiscriminado, que a quem interessar possa desse tipo. E que você seja, portanto, uma pessoa que não ande procurando isso, nem ande com essas expectativas. Ao contrário, eu nunca penso em profecia. Se eu tiver uma dúvida na vida, não penso em profecia mesmo. Eu nunca pensei assim, vou procurar alguém que me diga. Eu não sei nem como é que é viver assim. Eu sou tão de Deus e Deus é tão meu, que eu tenho certeza que Ele vai me dar paz. Então eu nunca procuro profetas, eu obedeço a paz de Cristo como árbitro no meu coração. O que eu faço é ter profecia na mente. Eu tenho o Novo Testamento todo dentro de mim. Tenho a palavra, a Escritura. Tenho tudo que do Velho Testamento se tornou coerente com Jesus e, portanto, continua atualizado como princípio e referência
para minha mente, meu discernimento, meu juízo, meu entendimento, minha compreensão. Uso o bom senso, uso a lógica, uso a compreensão, uso a inteligência, uso a razão, uso a ponderação, uso a prudência, uso a observação para entender, para discernir. E se for algo para além da minha compreensão, eu confio, eu entrego ao Pai. Entrego. Mais do que vocês imaginem e imaginam que eu entrego. Agora mesmo, ano passado, eu vi uma pessoa que era da minha mais profunda confiança dar um golpe horroroso em 3, 4 grandes amigos meus, um golpe financeiro. Levou milhões deles. Nossa. Milhões. E me usou. Veio aqui na minha casa 4 vezes. Eu conheci a família dele há 45 anos. Vi o menino nascer, já é um homem de 40. Parecia ser sério, trabalhar sério, me pediu recomendações. Eu recomendei. Mas ainda assim quis que as pessoas o conhecessem e ele convenceu as pessoas de que o projeto dele era sério. E as pessoas colocaram um dinheiro expressivo no projeto do cara. E o cara usou o dinheiro, não fez o que no contrato ele acertou que seria o investimento e usou o dinheiro das pessoas para fazer uma outra coisa louca da cabeça dele, que não deu certo até hoje e tem tudo para dar errado. Imagina como eu me senti, os meus amigos queridos, a tristeza que me deu pelos pais dele, que são meus amigos há 40 e tantos anos. Tristeza enorme de ver o prejuízo que ele deu. Deixou alguns em estado de desespero. E o que é que eu faço nessa hora? Eu vou procurar um profeta para saber se ele vai retornar o dinheiro? Eu não. Eu coloquei nas mãos de Deus, chamei os meus amigos, depois que eu verifiquei o grupo do cara, os meus amigos é que tinham percebido até antes de mim, chamei, conversei com cada um, conversei com o rapaz já umas 3 vezes, ele se ajoelha e diz que vai resolver tudo, mas já tem 1 ano e não resolve. E os indícios são péssimos. Uma profecia eu não procurei nenhuma, e nem vou procurar. Eu coloco diante de Deus, eu oro, eu entrego. E como dizia meu pai, eu fico morrendo de pena do garoto. Pena porque ficar enganando gente séria, santa e de Deus é um perigo, né? Você engana um mafioso, mentiroso, calhorda e ladrão, é um perigo por outras razões, ele pode te matar. Agora, você pegar gente boa, santa, de Deus, que está colocando o recurso ali com objetivos maiores até do que o negócio em si, eu sabia quais eram os objetivos maiores. E vem um cara, criado no Evangelho, sabendo tudo sobre Deus e Jesus, e faz uma coisa dessa. Meu pai diria, meu filho, é de dar pena desse rapaz, porque ele está entesourando juízo para si. Uma profecia eu não procuro, meu coração está pacificado, o Evangelho me habita. O Evangelho é o espírito de toda profecia. O espírito de toda profecia é Jesus. Jesus é o espírito da profecia. Quem conhece o significado da mente de Cristo, do ensino de Cristo, não anda atrás de sinais.
anda pacificadamente. Quando leva uma trauletada dessa, você entrega ao Senhor, confia e aquiete-se, que você verá o livramento do Senhor. E você verá aquilo que hoje você não entende ser entendido, porque o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O problema dos crentes é que eles não creem nisso, eles querem saber hoje tudo. E aí ficam procurando profetas, adivinhos, videntes, profetisas, porque eles não têm fé para ouvirem Jesus dizer: o que eu faço, tu não sabes agora. Confia. Compreendê-lo-ás depois, tu verás. Então é assim que eu ajo com simplicidade e agi minha vida inteira. Você crê em profecias, né, Caio? Claro, senão não teria nem dado essa primeira resposta. E que profecia, então, você leva a sério? Esse tipo de gente que tem essa postura, especialmente pessoas que não me conheçam. Porque é muito fácil um cara que me conhece vir com um papo profético para cima de mim, né? Muito fácil. Se nesse meio cristão é muito difícil uma pessoa que não me conheça mesmo. Ou se ela não conhecer aqui, se ela virar a esquina e ela falar na esquina: você conhece o Caio Fábio? Várias vão dizer para ela quem eu sou e a cabeça dela já muda na mesma hora. Então, especialmente, eu teria chance de levar bem mais a sério, como as poucas vezes que eu levei, porque vieram de pessoas que não tinham nada a ver comigo. Não me conheciam e não tinham nenhum interesse em mim. Só tiveram algo que elas não puderam negar, elas me olharam e viram algo que elas não conseguiram reprimir e me falaram. Mas nem sabiam quem eu era. Houve até aqueles que disseram: meu Deus, quem é esse homem? E aí? E no exercício do seu ministério, Caio, outra pergunta. Como você lidou com os chamados dons espirituais? Assim, tipo na igreja? Sim. Na igreja eu nunca dei ênfase. Eu sempre ensinei aquele meu livro Espírito Santo, Deus que vive em nós. É um livro de igreja. É um livro que eu preguei todas as mensagens do livro. Deixa eu ver se ele está aqui nesse monte. Eu preguei todas as mensagens dele em Manaus, em 1978, na Igreja Presbiteriana de Manaus, Igreja Presbiteriana Central de Manaus, onde eu era pastor, junto com meu pai. Então, não está aqui, mas deve estar ali no GC. Eu falei aquele livro como profecia, como ensino da palavra, lá em Manaus. Foram dias e dias e dias falando e gravando. Depois eu fui a Niterói em 1980, antes de eu assumir o pastorado da Igreja Presbiteriana Betânia, e ensinei e fiz o mesmo estudo bíblico durante uma semana. E depois que eu assumi o pastorado da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói, de novo, um ano ou dois depois, eu fiz uma outra série exatamente baseada nas mesmas coisas. E esse é o livro que diz como eu trato isso na igreja local, que foi como eu tratei em Manaus, na Igreja Presbiteriana Betânia, como eu tratei aqui no Caminho da Graça, durante os anos em que eu fui o mentor da primeira estação do Caminho da Graça no país, que é essa aqui de Brasília, que eu comecei, e de onde as outras surgiram. De modo que, desse jeito eu trato, sem nenhuma ênfase, a não ser aquela exatamente idêntica ao que Paulo diz em 1 Coríntios 12 e 14. Escreveu, não leu, daquele jeito, pau comeu. Não tem o estímulo
E se aparecer, tem que ser nos moldes completamente bíblicos. Do contrário, eu paro qualquer um. Mas paro, já parei dezenas. Já. Como aqui mesmo, no Caminho da Graça, já parei 1 ou 2 vezes. Gente que começou a querer falar em línguas do nada, no meio da reunião, para trazer aquelas profeciazinhas que eu, morto, sei o que a pessoa vai dizer. Já rolou isso aqui? Já. E eu vou... Para com isso. Mas não tenho problema, bro. Certeza absoluta do que eu faço. Então, creio, mas tem que ser nos moldes daquilo ali. Língua estranha, entra no teu quarto, quieto, é para você. Se tiver uma manifestação de línguas públicas, tem que haver uma interpretação muito bíblica e neotestamentária e edificante, exortativa e consoladora. Do contrário, eu paro o intérprete também. Para que você está falando bobagem na carne. Por isso, esses malucos não se criam onde eu estou. Agora, eu já vi muito profeta santo de Deus na congregação onde eu era pastor, gente discreta que às vezes vai ajudando os outros sem nem dizer que é uma palavra profética, é só um conselho. Esse eu respeito muito mais, os que tiveram uma convicção espiritual bem mais profunda e acentuada do que eles mesmos revelam. E ao invés de chegarem para alguém e dizer que tiveram uma profecia, apenas dizem, olha, meu querido, eu tive uma impressão muito forte a teu respeito. Não usa nem a palavra. E você ouça, se tiver alguma utilidade, guarde, se não tiver, esqueça. Essas pessoas eu respeito muito mais, porque é assim que eu trato. Quando eu tenho uma coisa muito forte, que eu poderia chegar até dizer, chegar dizendo que é uma palavra do Senhor, mas eu nunca digo. Eu sempre digo, eu tive uma impressão, eu tive uma percepção, tive uma intuição. Ouça, se lhe for útil, vá adiante ou não vá adiante. Haja com o bom senso que a sua convicção em fé lhe trouxer. E assim é do mesmo modo, dons de cura. Creio em todos eles, oro pelos doentes, já vi milhares de curas sobrenaturais. Agora, ficar fazendo fila, marcar reunião de sexta-feira para cura divina, para isso ou para aquilo, eu não faço porque vira indústria. Indústria da carnalidade dos ministradores e da expectativa pagã daqueles que vêm com essa busca tão aficionada, tão já fanatizada, tão sugestionada. Mas esse meu livro, vocês estão perdendo o maior tempo do mundo. Esse é um livro terapêutico. O Espírito Santo, Deus que vive em nós, é um livro que todo mundo deveria ler. É maravilhoso. E está aí, olha, a primeira vez que eu falei esse livro foi em 78. Eu não mudo uma palavra dele até o dia de hoje. Tudo que está aí está na validade absoluta porque é Evangelho de Cristo. Não vai mudar, vai estar sempre contemporâneo. E aí? Caio, você acha que ainda existe esse profeta que você contou a história dele aí? Existe? Existe. Cada vez menos. Esse profetinha que não usa a palavra tive uma profecia, ele dá um conselho. Isso. Tem uns poucos e eu os identifico e os acarinho com muito amor. E elogio a eles no silêncio. Dizendo, eu fico muito feliz de ver o seu procedimento. Continua assim, meu irmão. Eu não faço esses elogios publicamente, senão estrago o cara. Daqui a pouco ele está todo vaidoso. Pouca gente consegue ouvir elogios públicos e continuar normal, o mesmo, desembabacado. Sim. A maioria se embabaca, infelizmente. São todos imaturos demais. E aí? Ô Caio, você crê nos dons espirituais do Novo Testamento para os dias de hoje? Claro.
Esse meu livro é sobre isso. Sobre dons espirituais para os dias de hoje. E que só podem e só devem ser admitidos se estiverem dentro da forma, da formatação de 1 aos Coríntios 12 e 14. Fora daquilo ali, eu não deixo. Só cria confusão, divisão, problema, carnalidade, briga. Briga mesmo, eles ficam brigando profeticamente um contra o outro. Que coisa. Aí vem um profeta, lasca uma profecia contra o outro se levanta, manda um troco. É uma porcaria nojenta, feia. O pessoal desses ambientes sabem do que eu estou falando. E aí, Bruno? E você crê nos... quais as profecias que foram entregues para você e que você respeitou, assim? Houve várias. Quando eu digo várias, não é uma multidão, porque eu não sou esse tipo, como eu já disse aqui, de ter qualquer forma de expectação a esse respeito. Profetável. Mas eu tive várias. De certa forma, eu sempre soube que eu tinha um ministério da palavra desde os 13 anos de idade, porque o homem que eu mais respeitava e respeitei nessa vida, depois do meu pai, olhou para mim quando eu tinha 13 anos de idade, em lágrimas ele me pegou, o reverendo Antônio Elias, e me falou banhado de lágrimas: meu filho, pode viver sua juventude como você queira, mas você não tem opção. Vai chegar o dia em que Deus vai te pegar pela mão e Ele vai te usar, mas vai te usar tanto como ninguém é capaz de imaginar que Ele usaria. Ele vai fazer com você o que, se eu tentasse lhe dizer, eu não conseguiria, e você, com a sua idade, não teria nem condição de vislumbrar. Não se preocupe, só leve no coração isso. E eu levei, e olha que eu estava no meio da confusão. Era maconha o dia inteiro, anfetamina. Botando quente. Onde tivesse alguma chance de ficar pior, lá estava eu. Caião. Onde tivesse uma chancezinha de dar uma piorada, lá estava eu. E fui fazendo o meu melhor para piorar o máximo possível. Estava profissional. Fui fazendo. Se a profecia quiser que me agarre, que me pegue. Sim. Foi Deus, então deixa ele me pegar. Porque eu não vou facilitar. E fui tentando atrapalhar a profecia, embora eu não pensasse nela. Isso é outra coisa que eu fiz. Se foi Deus, isso é um problema de Deus. Sei. Você passou batido nessa conversa dele? Eu não pensei no dia seguinte, não. Eu sabia que o que ele tinha dito... É isso aí. Era verdade. Sabia? Eu sabia, no mínimo, que o homem que me tinha dito aquilo, o reverendo Antônio Elias, era um homem da verdade. Sim. Ele podia até estar enganado a meu respeito, mas ele falou com toda a verdade no coração dele. E eu guardei no meu, mas eu fui embora. Essa menina do Neymar ia dar tudo sem receber nada, sem acordo nenhum, e ainda ia sair contente. Tava naquela de pesca de arrastão em alto mar. Sei. Durante muito tempo. Quando a palavra de Deus me pegou, ela me pegou sozinho. Não teve ajuda de crente, ninguém estava perto de mim, ninguém veio atrás de mim, ninguém me deu ideia, ninguém me pegou pelo braço, ninguém... Enfim, eu fui. Eu parei, eu quis, eu disse: chega, deve ser essa hora. Eu não tenho mais para onde ir, eu fiquei encurralado. Então começou assim. Depois, por exemplo, quando eu mudei de Manaus, da Igreja Presbiteriana Central para a Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, também eu tive uma série de 12 ou 13 testemunhos proféticos
entre pessoas que não sabiam nada do que estava no meu coração, algumas delas em Manaus, outras no Rio, dizendo exatamente a mesma coisa na mesma hora, do mesmo modo, no espaço de 15 dias. O mesmo tema? Mesmo tempo. Que é isso, cara? Aí eu não tive a menor dúvida. O desejo era meu e já estava firmado no meu coração, eu só tomei aquilo como testemunho. 13 pessoas. Tive outras ocasiões, coisas assim veementemente poderosas. E eu não vou gastar o tempo todo aqui falando, mas tem algumas que são inacreditáveis, de tão detalhadas e de tão espontâneas, de gente que não estava atrás de mim, nem eu atrás de ninguém, foi plof. Aconteceu. E aconteceu na mente madura de um cara que também não fica usando aquilo como mapa para viver dali para frente. Se a profecia é profecia, ela que corra atrás de mim. Eu não estou aqui para ajudá-la a cumprir-se. Ela que seja soberana o bastante para fazer-se acontecer. E um dos mais poderosos de todos foi aquele episódio que está aí no portal sobre o portão dos invisíveis. Se você escrever a palavra invisível, o portão dos invisíveis, alguma coisa assim, que é uma palavra profética poderosa que está narrada no meu portal, em mais de um lugar. Eu falei sobre esse dia, lá Não em achou. Camboinhas. O quê? Não achou. Invisíveis. Invisível. É porque ainda está errado. Eles singular. me disseram que dentro de mais uma semana esse negócio aí vai Vamos lá, estar funcionando invisível. como Vamos antes. procurar. Eu estou na esperança. É porque tem que retrabalhar tudo. Invisível tem 65. Então vê aí se tem portão dos invisíveis. Mas, em outras palavras, o que está aí escrito em 4, 5 ou 6 ocasiões diferentes e narrado por mim aqui em alguns vídeos diferentes sobre o portão dos invisíveis e a visão desse senhor que já faleceu, que nunca me conheceu e nem eu o conheci, foi tudo divino e soberano, aquela foi a mais poderosa e definitiva de todas as manifestações de vidência profética na minha vida. Mas e aí, brother? Tá, essa do portão dos invisíveis foi a mais recente? Você tem uma ocorrência fresquinha de um ano pra cá, sei lá? Não. Como é que tá agora? No nível das minhas exigências, não. Sim. Porque tem muita gente que me Tem muita fala historinha. coisas, mas eu aqui, meu Deus, outros iriam até ouvir, mas um cara do meu nível, eu sou um cara crente demais na palavra, justamente por isso eu sou cético demais dessas coisas. A minha fé no Evangelho me deixa cético para quase todas as profecias, porque a própria elaboração do cara eu vejo que já não é do Evangelho, a própria elaboração já é infantil, pagã, tosca, tola, boba, já morre no ato da narrativa, a coisa Ele já perde ali. já vai perdendo o significado. E com os anos, eu falando todo dia, eu estou no ar todo dia há anos, bro. É. Não é possível que o cara não veja com quem ele está lidando. Com quem ele está conversando. Então o fato de eu estar aqui dizendo tudo que eu digo já cria um filtro extraordinário. Até o maluco se toca, dizendo, bom, com esse cara aí o buraco é infinitamente mais embaixo. Então não. A última que eu realmente levei a sério e vi que eu estava dentro dela, não foi uma profecia, foi um cumprimento. Foi quando eu mudei para essa casa e comecei a fazer os estúdios aqui com tudo aberto. Aí eu me dei conta que o sonho recorrente que eu tinha tido de mais de 25, 30 anos de sonho recorrente ou mais,
Eu trabalhava o resto da minha vida num lugar sem telhado, num jardim. E me dava uma angústia porque eu sabia que para chegar naquele ponto, muita coisa teria que mudar. Muitas situações de transtorno iriam acontecer para eu chegar naquele lugar. Naquele momento. Então eu sempre acordava angustiado até esse dia que eu estava fazendo um desses lugares aqui, ou botando aquelas colunas, ou trabalhando em alguma coisa, e eu abri os olhos e falei... E aí o sonho todo aconteceu. Eu vi o que estava acontecendo. Agora, hoje é dia 6 de junho. Dia 6 de junho de 2000 eu encontrei a Adriana. E eu tinha sonhado 3 vezes com ela antes de encontrá-la. E sem saber quem ela era. Sonhei primeiro 9 meses antes, depois uns 6 meses antes, e tinha sonhado algum tempinho antes de conhecê-la. Então, quando eu a encontrei, eu tive um outro susto. Parecia que eu tinha tido uma experiência dessas de vidas passadas. Como se eu tivesse encontrado alguém que eu já conhecesse há muito tempo. Sim, cara. E era ela. E aí tem outros sonhos, ocorrências, coisas variadas, que eu não tenho nem tempo para contar aqui, porque por si só valeria um livro de sonhos, de tão interessantes que são. Portanto, mais do que palavras proféticas que alguém me traga, Deus fala comigo mesmo. Eu não tenho tantas histórias proféticas para contar, mas eu tenho centenas de falas de Deus comigo e para mim. Isso é que me dá toda a paz, porque Ele fala comigo. Eu não fico quando eu estou diante de um grande problema, eu não digo, eu preciso procurar alguém que me ajude a resolver, eu só digo, Senhor, fala comigo. E Ele fala. Especialmente porque eu não fico acordando dizendo vai ser hoje ou amanhã, eu não tenho determinações, não tenho prazos, eu só digo fala comigo, me instrui, me toma pela mão e me ensina o caminho dessa jornada. E eu já sei como os passos têm que ser dados, porque já estão pré-definidos por Jesus no Evangelho. Então é só uma questão de acertar o caminhar. Mas os passos eu sei quais são. Eu só tenho que ser sábio quanto ao tempo e à hora. Vamos lá, meu amigo. Deus fala contigo, Caio? Sempre falou conosco. Fala com quem queira. E como é essa coisa? Tem 1000 formas, né? Sim. Eu acabei de falar de sonho. Tá. Mas tem 1000 outras formas. Tem aquele retumbar da voz dele no coração. Bum. Tem a leitura do evangélico. Bum. Eu não sei como alguém se queixa de não ouvir a voz de Deus, porque eu sou cercado pela voz de Deus o tempo todo. Sim, eu olho sim. para o céu, Ele está falando. Essa brisa que está batendo aqui agora está me lembrando da suavidade dessa palavra que tange você sem que você perceba. Tudo fala de Deus para mim. Não tenho problemas quanto a isso.